Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ângela Aparecida Santos, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFVJM, com a orientação aí do professor doutor Enilson de Barros Silva. Eu estou cursando o doutorado e hoje a minha proposta é de falar aqui sobre as análises de crescimento e suas aplicações. Então, quando a gente fala das análises de crescimento, elas são realizadas no intuito de verificar uma certa adaptação ecológica de uma espécie, de uma cultura, a competição entre as espécies, o efeito de um manejo ou de um trato cultural dado às plantas em uma determinada condição, a capacidade produtiva de uma cultura em uma determinada condição e etc. E dentre essas análises de crescimento, nós temos aí as análises, por exemplo, da altura e do diâmetro. Eu quero ver até que ponto um determinado tratamento interferiu ou influenciou na maior altura dessa planta, na maior ou na menor altura, no diâmetro dessa planta. Uma outra variável que a gente tem aí para avaliar o crescimento de uma planta é a análise da área foliar e determinação do índice de área foliar, a determinação da razão de área foliar também, e ainda relacionada à folha, a área foliar específica. Outra análise aí é o crescimento relativo e o crescimento absoluto, e para tudo isso tem umas fórmulas, que a gente usa para fazer os cálculos e realizar essas análises. A taxa assimilatória líquida, a biomassa, a biomassa fresca, a biomassa seca, as alturas e o diâmetro eu já falei, as razões entre as métricas de crescimento, a razão entre parte aérea, sistema radicular e dentre outras, o índice de colheita, o índice de qualidade de Dixon, a duração de área foliar e a produtividade líquida primária. Todas essas variáveis são variáveis que eu posso adotar para eu analisar o efeito de tratamentos dados a umas culturas ou a umas espécies vegetais em um experimento, por exemplo. Eu estou lá realizando o experimento para verificar a influência de um determinado fertilizante no desenvolvimento inicial do cafeiro, por exemplo. Eu faço essas análises, eu faço algumas dessas análises. Dentre essas análises, nós temos aí as análises de altura e diâmetros, por exemplo. Eu vou simplesmente medir, submeter a planta a uma determinada dose de fertilizante. Quero saber até que ponto esse fertilizante está influenciando no crescimento dela. Então, eu vou lá e vou determinar um período para fazer essa análise e vou medir e determinar o tamanho dessa planta. Depois, eu faço uma análise em relação a uma planta controle, uma planta que não recebeu esse fertilizante. Aí eu vou poder avaliar e concluir que aquele crescimento a mais daquela planta que recebeu aquela dose específica de fertilizante foi de fato devido a ele. Uma outra análise é a análise do diâmetro dessa planta, Aí eu faço análise com paquímetro digital, por exemplo, para ver até que ponto o tratamento que eu estou dando está influenciando no aumento do diâmetro da planta que está sendo submetida a essa condição. Outra análise é a análise de área foliar, é simplesmente determinar a área da folha mesmo, coloca essa folha num papel milimetrado, determina a área. E se eu quero saber a área da planta toda, eu vou pegar a área de uma folha e multiplicar pelo número de folhas por planta. E se eu quero saber a área foliar, considerando 1 metro quadrado, por exemplo, eu vou contar quantas plantas tem nesse metro quadrado e efetuar o cálculo aí. Área foliar, área de cada folha, multiplicar pelo número de folhas, depois pelo número de plantas, para eu descobrir quanto tem por 1 metro quadrado. Porque aí, com base nesse dado, eu consigo determinar, por exemplo, o índice de área foliar. Eu consigo calcular
quanto de área de folha eu tenho, por exemplo, por uma área de terreno. Aqui, no caso, o índice de área foliar é igual a 4. Significa que eu tenho 4 metros quadrados de folha sobre 1 metro quadrado de terreno. E ainda tem a área foliar específica, que é eu determinar a área da folha, e essa folha que eu usei para calcular essa área, eu vou fazer a massa seca dela. Depois eu vou calcular, fazer a divisão da área foliar pela massa seca dessa folha. Aí eu vou descobrir a área foliar específica. Por que descobrir a área foliar específica é importante? Porque uma alta área foliar específica vai caracterizar folhas menos espessas. Uma baixa área foliar específica vai caracterizar folhas mais espessas. Uma alta área foliar específica vai caracterizar uma maior transmitância ali ao longo do dossel. E uma alta área foliar específica ainda vai me dizer que a fotossíntese ali naquele dossel ela é bem maior. Enquanto que uma baixa área foliar específica vai me dizer que a fotossíntese na folha ela pode até ser maior, mas a transmitância ao longo do dossel é menor e isso vai comprometer, vai influenciar aí na fotossíntese, que também será menor. Outra análise aí, ainda relacionada à folha, é a razão de área foliar, que é a área foliar da planta dividida pela biomassa dessa planta. Ou seja, eu calculo a área de cada folha, multiplico pelo número de folhas, eu descubro a área foliar que tem nessa planta. Pego essa área foliar dessa planta e divido pela biomassa dela total, tanto parte aérea quanto raiz. Aí eu descubro a razão de área foliar. Outra variável é a taxa assimilatória líquida, que revela a eficiência de produção de biomassa por unidade de tempo em relação à folhagem pré-existente. E para tudo isso tem fórmula, gente. Vocês estão vendo que tudo tem uma fórmula específica para aplicar. Isso é receitinha de bolo, é só fazer as análises, fazer as medições, jogar na fórmula, pronto, calcula-se aí os valores de cada uma dessas variáveis. Uma outra variável é a taxa de crescimento absoluto, que aí eu vou considerar a massa seca da planta 2 e menos a massa seca da planta 1, considerando dois tempos diferentes, e a outra é a taxa de crescimento relativo. Né? Aqui já entra o logaritmo neperiano, né? que o cálculo fica um pouquinho mais complexo, mas é no mesmo sentido do cálculo de taxa de crescimento absoluto. Eu trouxe um trabalho aqui que vai mostrar para a gente a aplicação dessas variáveis, né, que eu falei até agora. Esse é um trabalho de Peixoto e colaboradores, publicado em 2006, em que eles propuseram avaliar diferentes porta-enxerto em relação à tolerância à seca e fizeram análise de algumas variáveis para verificar o crescimento dessas plantas aí, né, desses porta-enxerto nessa condição, submetidas a esses tratamentos. E os citros analisados foram o limão cravo, o limão vocameriano, a laranja azeda e alguns híbridos. E os tratamentos foram um período de 0 a 4 irrigando essas plantas, depois submetendo elas a um período de déficit hídrico por 4, 8 e 12 dias, depois voltando a reirrigar essas plantas depois desse déficit hídrico, para verificar qual era a capacidade dessa planta se restabelecer, né, se voltar a crescer, a produzir folhas, né, a se restabelecer após esse déficit hídrico. E as variáveis analisadas foram massa seca, área foliar, razão de área foliar, taxa assimilatória líquida e taxa de crescimento relativo. E eles constataram que, no caso da massa seca total, a laranja azeda e o limão vocameriano mostraram-se superiores. Em relação ao déficit hídrico, o limão vocameriano, 8 dias de déficit hídrico, ele apresentou uma redução de 10% da massa seca. Aos 12 dias, essa redução foi de 12%, e quando reirrigado, ele não apresentou capacidade de recuperação. Então, ele não suportou aquele período de déficit hídrico,
né? Então, quando foi reirrigado, ele não se restabeleceu. Enquanto que o limão-cravo, aos 12 dias, ele apresentou uma redução na massa seca total de 14%. Só que no primeiro dia de irrigação, ele já mostrou uma recuperação de 22%, bem diferente lá do limão volcameriano. E os demais porta-enxerto, eles não mostraram variações expressivas. Quanto à área foliar, os autores concluíram que o limão volcameriano e a laranja azeda eles se mostraram superiores ao limão cravo e que esses três eles produziram uma área foliar maior, mas que era mesmo por causa do tipo, né, de planta, da variedade, porque em relação aos demais porta-enxertos, né, porque os híbridos, por exemplo, eles já eram de porte menor e, consequentemente, folhas bem menores. Então, nesse caso aí, eles se mostraram superiores pelas próprias características das plantas. Em relação à área foliar, eles constataram que todas as plantas, né, todos os porta-enxertos, no período de reirrigação, eles apresentaram uma queda aqui na razão de área foliar. Mas isso aqui foi exatamente porque as plantas, a partir de um certo tempo, elas vão reduzindo a área foliar útil mesmo. E esse período dessa redução de área foliar coincidiu de ser exatamente o período aqui de reirrigação. Em relação à taxa assimilatória líquida aqui, ainda, né, conforme a constatação desses autores, eles observaram que todos os porta-enxertos, eles apresentaram uma taxa assimilatória líquida positiva, com valores significativos aqui para o limão volcameriano e para o híbrido HTR. Segundo eles aqui, uma condição de boa disponibilidade de água, uma boa turgescência dessas células, né, das folhas, os estômatos mantinham-se abertos, mais CO2 entravam e, consequentemente, CO2 era integrado ali na produção da sua biomassa. Em relação à taxa de crescimento relativo, no período de reirrigação, eles observaram que a laranja azeda e o híbrido HTR 051 mostraram-se superiores e mostraram-se com grande potencial para serem empregados como porta-enxertos numa condição em que ocorrem muitos veranicos, por exemplo. Porque, mesmo eles passando por um período de déficit hídrico, quando ele é reirrigado, ele se restabelece. Ele volta a produzir massa seca, ele volta a crescer. Então, ele apresenta uma taxa de crescimento relativo muito superior em relação aos demais híbridos, em relação aos demais porta-enxertos estudados. Então, essas variáveis analisadas aqui por esses autores, tanto a razão de área foliar, quanto a taxa assimilatória líquida, quanto a taxa de crescimento relativo, identificam as potencialidades de variedades de citros para serem cultivados em condições sujeitas ao déficit hídrico. Outras análises aqui que são feitas são a razão de massa radicular, que é o quanto de massa da raiz está presente na massa total da planta. A outra é a razão de massa caulinar, quanto de massa do caule está presente na massa total da planta. A outra é a razão de massa foliar, quanto de massa da folha está presente na massa total da planta. E esse trabalho aqui de Matos e colaboradores, é um trabalho em que eles propuseram identificar o adequado ambiente luminoso para a produção de mudas de pião manso, Jatropha curcas, com o intuito de verificar a plasticidade dessas plantas, né, a adaptabilidade dessas plantas, dessas mudas, a condições diferentes aí de luz. Então, o tratamento 1 era um tratamento em que 100% de luz era fornecido a essas mudas. O T2, 50% de luz era fornecida a essas mudas. E o T3, apenas 25%.
e eles avaliaram essas mudas 50 dias após a emergência. E eles avaliaram todas essas variáveis aqui, né, para verificar o efeito dessas condições aí em que essas mudas foram submetidas. Então, eles constataram que, em relação à altura da planta, em nenhuma das condições houve diferença significativa. Então, a altura da planta ela não foi influenciada aí pelo fator luz, mas que, por outro lado, em relação ao diâmetro do caule, as plantas que estavam submetidas a uma condição de luminosidade maior, 100 e 50% de luz, elas apresentaram melhor desempenho, de forma que entre o tratamento 1 e o tratamento 2 não houve diferença significativa. Mas em relação ao T3, esses dois em relação ao T3, que foi o que recebeu apenas 25% de luz, houve diferença significativa sim. Em relação ao número de folhas, as plantas que estavam submetidas a 100% de luminosidade, elas apresentaram muito mais folhas, exatamente pela condição imposta a ela, né? Muita luz faz com que a planta precise mesmo produzir mais folha, porque ela vai fotossintetizar mais. E essas plantas, nessa condição aqui de 100% de luz, elas apresentaram um número de folhas 33% maior em relação ao ambiente em que foi fornecido apenas 25% de luz para elas. Então, plantas expostas, né, a uma maior condição de luminosidade, elas apresentaram maior diâmetro, que foi o caso aqui das plantas no tratamento 1 e tratamento 2, bem maior para o tratamento 1, né, com 100% de luminosidade. Isso porque o sistema radicular vai ser, isso tem como consequência, né, um sistema radicular mais desenvolvido, né, transportando aí água e nutrientes para atender o maior número de folhas que essa planta nessa condição também produziu. Em relação à razão de massa foliar, parte aérea, sistema radicular e folhas, sistema radicular, observa-se que os valores muito maiores para o tratamento T3. Isso não é interessante, o interessante é que tem uma boa partição entre o sistema radicular e a parte aérea. Uma condição em que, por exemplo, a parte aérea é mais favorecida que o sistema radicular vai comprometer aí a sobrevivência dessa planta em relação à exploração do solo, absorção de nutrientes e a própria resistência ali em relação aos fatores disponíveis para ela, né? Se desfavorável, ela não tem condição de se restabelecer bem, porque ela não tem um sistema radicular ali favorecido, né? E em equilíbrio com a parte aérea. Se eu tenho maior biomassa, como o caso aqui das plantas no tratamento 1, com maior disponibilidade de luz, consequentemente maior fotossíntese, maior número de folha e maior biomassa. Em relação à razão de massa caulinar, tanto a planta dos tratamentos, tanto as plantas do tratamento 1 quanto do tratamento 2 apresentaram-se superiores em relação a T3, isso devido ao maior diâmetro do caule, né? Então, o maior diâmetro do caule resultou aí nessa maior razão de massa caulinar. Então, como eu falei, esses valores aqui superiores do T3 para essas últimas 3 razões aqui, ela expressa uma discrepância aí na partição. E um baixo desenvolvimento do sistema radicular, né, caracteriza o insucesso dessa planta no campo. Então, o peão manso, de acordo com essas análises aí, evidenciou alta plasticidade fenotípica em relação à redução da irradiância. Uma baixa irradiância resulta em baixo acúmulo de biomassa e variação na partição dos assimilados, né? Deixando, no caso, aí, o sistema radicular, no caso das plantas no tratamento 3, o sistema radicular desfavorável. As mudas desenvolvidas a pleno sol apresentaram folhagem vigorosa e sistema radicular robusto. O sistema de produção de mudas a pleno sol é mais indicado, porque as plantas elas têm uma partição melhor,
entre parte aérea e sistema radicular, tem um desenvolvimento melhor, um diâmetro do caule melhor, maior biomassa, maior número de folhas. Isso tudo aí vai garantir mais sucesso para a muda quando for levada para o campo. Outra variável aí é o índice de colheita. O índice de colheita é o cálculo da biomassa do meu órgão de interesse em relação à biomassa total. Nesse caso aqui, eu trouxe esse exemplo deste girassol. Então, a minha parte de interesse, o meu órgão de interesse no girassol, são essas sementes aqui, são os aquênios. Então, para eu calcular o índice de colheita aqui, considerando o girassol, eu tenho que calcular a biomassa de todos os aquênios e dividir pela biomassa total. Aí eu vou ter o índice de colheita. E eu trouxe esse trabalho aqui, que é um trabalho de Monteiro, em que ela verificou o desempenho de duas cultivares, né, de girassol em relação ao índice de colheita, numa condição de cultivo de safrinha em diferentes densidades. E ela observou que quanto maior a densidade, menor é o índice de colheita. Mas em relação às duas cultivares aqui, a cultivar cargil mostrou-se superiores, porque mesmo em alta densidade, o índice de colheita foi melhor em relação a cultivar morga. Isso aqui, né, pelo próprio fator conhecido aí, uma condição de alta densidade, alto sombreamento, competição, vai resultar mesmo em comprometimento aí na produção. Outras análises aí de crescimento são, por exemplo, índice de qualidade Dixon, em que eu vou considerar a massa seca total, dividido pela altura da planta, pelo diâmetro do caule, e a massa seca da parte aérea dividido pela massa seca do sistema radicular, duração de área foliar, taxa de absorção específica, que eu vou considerar a eficiência de absorção de determinados nutrientes, e produtividade líquida primária, ou produtividade primária líquida. Em termos de considerações, tem-se que aqui a análise de crescimento é uma técnica válida para estudar as bases fisiológicas da produção. Os índices fisiológicos obtidos por meio dessa técnica podem fornecer subsídios para o entendimento das adaptações experimentadas pelas plantas sob diferentes condições de meio, né? Luz, temperatura, umidade, fertilidade do solo, exemplos que eu citei aqui ao longo desse vídeo. A interpretação das diferenças entre genótipos e de suas adaptações ao meio em questão cultivados permitem obter mais informações sobre a cultura avaliada, bem como aplicar a melhor prática de manejo visando aumentar a produtividade. Que o crescimento em massa e volume pode sim predizer qualidade fisiológica da planta, e o crescimento a nível qualitativo, em termos de desenvolvimento, é fundamental para entender os mecanismos morfofisiológicos da planta para se modularem aí a uma alta produtividade. E essas foram as referências que eu utilizei. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!